Então é o seguinte, deixa eu compartilhar um pouquinho. No domingo passado, então o pastor, né, falou da viagem, falou, irmão, você pode trazer a mensagem? Quando ele falou, estávamos ali no quintal, quando ele falou, na hora eu falei, amém, glória a Deus. Então eu estava preparando algumas mensagens, uma mensagem assim que Deus me deu, né, assim que a respeito do futuro, do reino milenial, então essa palavra estava no meu coração, mas quando ele falou, Deus confirmou que eu havia de pregar, por quê? Na noite anterior, né, do sábado para domingo, então eu tive um sonho, né, um sonho bastante grande assim, mas eu vou contar só uma parte dele, que até comentei com o pastor. Então, assim, estava num lugar, né, para entender o porquê dessa mensagem, eu não poderia trazer qualquer outra mensagem que eu viesse a trazer que não está relacionada, até inclusive com louvor, não seria eu falando, não seria Deus falando, seria eu falando. Então, nesse sonho, um trecho desse sonho, eu me via numa cidade do interior de São Paulo. No sonho dava a entender que era nessa cidade onde eu morei, né, onde as minhas irmãs moram. Então estava num lugar, então estava relacionado com o trabalho também, nem comentei com a minha esposa ainda, né, assim, estava assim, Deus me mostrou assim algumas coisas assim. Então estava assim para atravessar uma avenida, estava assim esperando e um rapaz, ele atravessa a avenida. Quando ele atravessa, passa um caminhão, quase pega o rapaz. E aí, então eu senti, né, no coração de atravessar e perguntar para ele se estava tudo bem. Só que quando ele me olhou, eu falei, nossa, mas você aqui, quanto tempo eu não te vejo? Assim, a maneira com que ele dizia fazia mais ou menos 30 anos, e foi mais ou menos 30 anos atrás que eu morei nessa cidade. Dava a entender que era esta cidade. Só que aí eu perguntei, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ele falou, nossa, mas que surpresa, estou feliz. Então, naquele momento, ele falou, você está me reconhecendo? Eu falei, já faz muito tempo. Eu tenho uma pequena lembrança de quem você é, mas não te conheço assim. Lembrar assim, tudo eu não conheço. E então aí a gente começou uma caminhada. Eu percebi que aquele rapaz ele estava muito aflito, estava assim com a cabeça meio conturbada. Aí a gente começou uma caminhada. Ele olhava para mim e dizia: "Me dá uma palavra". E vinha assim na minha mente várias mensagens, só que não saía. E ele falava, insistiu por várias vezes: "Me dá uma palavra, eu preciso ouvir uma palavra". A palavra vinha até a boca, mas não saía. Assim, várias passagens, e ele agoniado: "Me dá uma palavra". Eu dizia, eu olhei para ele e falei: "Olha, eu tenho nenhuma outra palavra a não ser persevera na fé. Você já conhece a Cristo, você é de Cristo, você tem que perseverar na fé". Quando eu falei, a sensação dele assim, não era bem aquilo que ele queria ouvir, mas era o que ele precisava ouvir. E ele continuava, né, olhando assim para mim, e eu falei, eu não tenho outra palavra, você tem ouvido a palavra, você crê em Jesus, você tem que ficar firme. Isso era à noite, né, então a gente continuar a caminhada. Ele estava vindo do trabalho e eu estava preocupado em ir trabalhar. Eu falei, eu preciso ir trabalhar, né? Mas assim, a gente foi conversando, conversando, e o caminho era uma subida, uma ladeira, e chegando assim perto da casa dele, havia uma escada, né? Assim, um caminho assim, uma escadaria, e quando a gente chega assim, fala, ó, vou mostrar a minha casa. Quando ele abre o portão, já estava dia. Aí, quando ele abriu assim, eu fiquei maravilhado, porque tinha uma casa bem bonita assim, né? Uma horta assim, com bastante verdura. Eu olhei e falei assim, tem tudo que eu gosto aí. E lá no fundo, uma casa boa assim, né? A esposa, os filhos, olhou, me acenou, isso já era dia. Aí ele falou, então, tá vendo esse terreno? Esse terreno aqui ninguém dava nada por ele, que era uma plantação de eucalipto. Ele falou, com muito sacrifício, eu comprei esse terreno, né? Ninguém dava nada, mas foi muito difícil eu comprar, né? Aí eu olhei para ele e falei, tá vendo como valeu a pena você perseverar, né?
Se você não tivesse perseverado, ele falou assim, então, hoje estão me oferecendo aqui 7, 8 milhões, mas eu sei que vale muito mais. Né? E eu falei, tá vendo como valeu a pena perseverar? Então, quando o pastor me falou, na hora que ele falou, pastor, Deus acaba de confirmar qual é a mensagem. Mas eu não tinha mensagem, mas durante a semana Deus vai me dar. Então, hoje também, né? Aí o louvor, então, tem tudo a ver. Então, essa palavra está lá no livro de Judas. Vamos lá no livro de Judas. É de onde nós vamos começar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, está dizendo aqui que ele estava procurando escrever acerca da salvação comum. Né? O que é salvação comum? Nós sabemos que toda pessoa, se quiser, pode ser salva. A porta está aberta, né? Mas por que ele deu essa advertência da pessoa batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos? A fé verdadeira, a fé bíblica, ela é reservada aos santos. Quem é os santos? À luz da palavra de Deus, santo quer dizer separado, é aqueles que ouvem a palavra de Deus, né? E diz assim, olha, porque se introduziram, olha a advertência, alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Né? Então, qual era a advertência? Ele diz aqui, porque se introduziram, se entraram em nossos meios, né? Homens ímpios, né? Homens ímpios, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem dissolução à graça de Deus, né? E negam a Deus, o único Senhor, dominador nosso, Jesus Cristo. Está falando da pessoa tomar o cuidado com aquilo que ouve. Eu tenho 27 anos no Evangelho, já vi muita coisa, irmãos. Já vi muita coisa. E vocês também, eu acredito, que já viram quantos que estavam, que assentava do teu lado, que hoje já não está mais. Não batalharam, não perseveraram na fé. 27 anos eu já vi muita coisa, irmãos. Já vi muita coisa. E a cada dia que passa, as coisas tende a piorar. Né? Diz aqui, então, são ensinamentos, né? Por isso que eu disse, né? Atualmente eu só leio a Bíblia. Eu sei que tem livros bons. Houve uma época que eu, minha esposa, nós tínhamos bastante livros em casa, né? Mas assim, mesmo não sendo uma pessoa assim com muita sabedoria, mas tudo aquilo que eu ouço, principalmente assuntos assim um pouco mais elevado, um pouco mais difícil de entender, eu vou para a palavra. E se não tiver de acordo com a palavra, eu rejeito mesmo e eu não quero saber. A minha esposa, ela sabe disso, em casa tínhamos muitos livros, né, mas quando a gente foi ver a luz da palavra de Deus, tinha ensinamentos errados, ela sabe qual foi o fim que eu dei. Então, aqui adverte da pessoa aquilo que a pessoa ouve. Olha, tem cada coisa que se eu contar, pessoas grandes, pessoas que tinham um ministério brilhante, que estava conosco hoje, está lá mergulhado nas trevas, porque um dia começou, nós vamos ver aqui, a Bíblia fala dos doutores, né, das pessoas que amontoa para si doutores, né, vamos ver. Então diz aqui no versículo 5, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, ou seja, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. O 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e contudo, também estes, semelhantemente adormecidos,
contamina sua carne e rejeita a dominação e vitupera as dignidades. Então, está falando aqui de pessoas que entrou em nossos meios, pessoas que muitas das vezes elas trazem, né, um ensinamento contrário à palavra de Deus. Houve um tempo, até um tempo atrás, que, né, às vezes a gente seguia algumas pessoas que aparentemente, pessoas muito usadas por Deus, até de alguns casos, estava comentando com o pastor outro dia, mas as pessoas, elas começam a trazer ensinamentos contrários. Lá em 2 Timóteo 4:1, vamos lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo 4:1, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 3. Porque virá tempo em que não sofrerão, tem traduções que diz que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Repetindo, mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre seu ministério. Então está falando aqui o que? Que nos últimos tempos, irmãos, o que ia acontecer? As pessoas iam amontoar para si doutores. Ou seja, hoje é muito comum, né, um assunto que a pessoa quer, que a pessoa vê na Bíblia. O que a pessoa faz? A pessoa, ao invés de orar a Bíblia, orar a Deus e ficar somente na palavra, pedir a Deus discernimento, o que é que a pessoa faz? A pessoa vai lá nos doutores, deixa eu ver o que estão falando a respeito desse assunto. E olha, é só a misericórdia de Deus, irmãos. Está cheio de doutores, né? Conforme eu estava falando, né? Outro dia eu comentei com o pastor, de algumas pessoas que a gente segue, e as pessoas, o que eles fazem? Alguns assuntos, eles pegam, distorcem a palavra de Deus, eles sequer, em alguns casos, sequer lê todo o versículo. Eu sou leigo, irmãos. Eu sou simples, sou analfabeto. Entendeu? Mas qualquer um sabe que os princípios básicos da hermenêutica, irmãos. Primeiro, a Bíblia interpreta a Bíblia. Só. Qualquer ensinamento baseado no que alguém falou, eu rejeito, irmãos. Eu rejeito. Eu fico somente com aquilo que a palavra de Deus fala. Outra coisa, para se formar uma doutrina, tem que haver pelo menos 2 relatos bíblicos. Não pode pegar nada separado e fazer daquilo ali doutrina. E a gente tem visto muitos doutores. Eu volto a dizer, irmãos, em casa pode ir lá. Agora, eu só tenho a Bíblia. Para mim não interessa se a pessoa é muito usada por Deus inspirada, e eu sei que tem livros bons. Mas para mim, é somente a palavra de Deus. Se Deus deu, amém. Se não deu, eu vou orar, eu vou buscar a Deus no momento certo, se Ele quiser me dar, se Ele quiser me revelar, e olha que Ele tem revelado coisas grandes. Mas somente a palavra de Deus. Porque nós vamos ver aqui, pegar o exemplo, até o pastor citou esse versículo no domingo passado, porque nós sabemos, irmãos, que há uma guerra, estamos no meio de uma guerra, o bem contra o mal, e nós estamos no meio. A palavra de Deus diz o quê? Que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Mas ao derredor, quem está? O diabo. Se houver brecha, o diabo, o anjo, ele não vai poder nos guardar. Ele acampa ao redor dos que o temem. O que é o temer? Respeitar a palavra de Deus. Vamos pegar 2 casos na Bíblia aqui, né, que é a respeito do arcanjo Miguel e também de Jesus. Como que era o procedimento, como ele se procedia diante do mal, diante da tentação.
Diz aqui no versículo 9 de Judas. Eles já voltaram para Judas? Vamos voltar lá, vamos caminhar. Amém? Judas 9, o que diz assim? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas diz: o Senhor te repreenda. Isso aqui, irmãos, foi relatado, foi escrito para que nós sejamos pessoas prudentes. O arcanjo Miguel, a gente só vai ver na Bíblia, só existe um arcanjo, que é o chefão do exército celestial, né? E mais especificamente, é um ponto meio profundo, ele fica em cima de Jerusalém. A Bíblia diz: não dormita, perdão, o guarda de Israel. Mais especificamente, biblicamente falando, ele está em cima de Israel. Procura, não sei, talvez conheça até mais do que eu, a Guerra dos 6 Dias. Os acontecimentos lá para a pessoa entender. Voltando a dizer, só um esclarecimento. Irmãos, Israel é o termômetro de tudo. Tudo começa e tudo termina no mesmo lugar. Então, o arcanjo Miguel, que é o anjo mais forte, de maior patente, ele não entrou em diálogo com o demônio. Vamos ver que Jesus também, ele fez a mesma coisa. Então o diabo, ele queria contender com o arcanjo a respeito do corpo de Moisés. Deve ter vasculhado milímetro por milímetro e não achou. Nós sabemos, né, que Moisés morreu, mas segundo os estudiosos, o corpo de Moisés não está na terra. Então o diabo procurou, ele quis contender, o arcanjo Miguel, que é o anjo de maior patente, ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido. E nós vamos ver lá em Mateus, Mateus 4, irmãos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda-me ir manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui, né, nesse relato, fala, né, depois que o Senhor Jesus foi para o deserto, né, de 40 dias, então o que aparece para ele? O tentador, oferecendo para ele aquilo que ele tinha necessidade. Né? Qual era a necessidade? Se alimentar, estava com fome. O diabo, ele sabe da fraqueza da pessoa, então muitas das vezes ele vai vir com aquilo que é atrativo. Né? E se a fé da pessoa não está firmada e a pessoa bobear, ela é tragada. Né? Então, no 4 diz assim, ele, né, no caso Jesus, porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que ele fez? Ele usou a palavra. No 5 diz assim: então o diabo transportou para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em pedra alguma. Então, mediante aquilo ali, o Senhor Jesus usou a palavra, o diabo lhe disse: você é da palavra, você conhece a palavra, então vamos à palavra. O que o diabo lhe citou? Citou Salmos 91. Né? A palavra de Deus, né, depois nós vamos ver lá no final do livro de Judas, a diferença da pessoa ter o Espírito Santo e a pessoa não ter. O diabo, nós sabemos que ele conhece toda a Escritura, a letra, né? E tem muitos falsos doutores, né? Eles conhecem a letra. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, é um alerta para nós nunca entrarmos em discussão com pessoas que não é da nossa fé.
né? Tem pessoas que andam pelas ruas evangelizando. Se a pessoa entrar, você nunca vai ganhar deles, porque eles conhecem a letra. O diabo, ele conhece a letra. Ele não conhece assim a parte, não tem o espírito, né? Então ele diz assim, então ele usa também da palavra. Mas o que Jesus ele dizia? Do 7, disse-lhes Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o Senhor Jesus, ele usava a palavra. O que ele usou? Ele usou a passagem que está lá em Deuteronômio 6:16, né? O que mais que o diabo fez? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e serviam. Então, o diabo ele sempre vinha com a palavra. Qual era o procedimento de Jesus e também do arcanjo Miguel? Não entrar em diálogo, né? Não entrar em diálogo. Ficar somente com aquilo que a palavra tem nos dado, né? A Bíblia já diz que nós devemos beber da nossa cisterna. Então, se você está na igreja, você tem um pastor que ensina a palavra, então fica só naquilo que Deus tem te dado. Né? Mas infelizmente muitos, né? Eu também era um desses que já estava começando a juntar para mim doutores, mas até que a palavra um dia veio, eu comecei a analisar, minha esposa sabe disso, tinha pregadores assim que parecia assim, ser muito usado por Deus, mas alguma coisa ali que, né, entendimento ali, que eu falei, deixa eu examinar nas escrituras. Quando eu vi que estava fora, eu falei, eu não quero mais. Então eu vou ficar na simplicidade do evangelho, aquilo que Deus me der, aquilo que Deus der ao nosso pastor, que der aos nossos irmãos, né? Pode ser até uma criança que vier pregar, eu vou ouvir com o mesmo temor, que eu sei que Deus, ele usa quem ele quer. Então está dando uma dura advertência, né? Então voltando lá para o livro de Judas, no versículo 10, diz assim, né? Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então, pegou 3 pessoas aqui, citou 3 pessoas aqui, dos quais estas pessoas se baseiam. Ou seja, nós sabemos que Caim matou Abel por quê? Por causa da inveja. E tem pessoas que, né, um desses casos que eu citei, né, que eu falei que era um pastor bem conhecido, um homem inteligentíssimo, né, eu particularmente gostava muito porque ele trazia uns assuntos assim, assim bem bacana, né, pessoa assim que eu creio que é um homem de Deus, mas um certo dia ouvindo, então ele estava trazendo um outro ensinamento e uma pessoa que estava assistindo falou, pastor, mas para aí, né? O outro dia o senhor fez uma live com outro pastor, que é um grande homem de Deus, eu considero como um homem de Deus, o senhor não havia concordado com o assunto? Aí ele disse assim, então, mas é o seguinte, ele tem o povo dele, eu preciso, né? Eu preciso ter o meu povo, meus seguidores. Naquela hora, eu nunca mais ouço. Eu nunca mais ouvi. Porque o objetivo dele, então, estava já distorcendo, por quê? Porque ele precisa do público dele. Então eu falei, eu nunca mais vou te ouvir. Eu nunca mais ouvi. Até comentei isso com o pastor. E a minha esposa sabe quem é, um homem inteligentíssimo, né? Mas, falei, não, eu nunca mais quero te ouvir. Fico somente com a palavra de Deus. Então está dizendo aqui que alguns entraram pelo caminho de Caim, a inveja, né? A inveja. Então tem pessoas que ela não tem um ministério, ela não tem aquele chamado. Então a pessoa ela usa de algumas artimanhas para ali ter pessoas, né? Para ter seguidores. No caso é uma pessoa conhecido pela internet. Então, a inveja diz assim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão.
Ou seja, Balaão, nós sabemos que ele foi um contratado ali para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele olhou, ele disse, olha, eu não tenho como eu amaldiçoar o que Deus abençoou, isso eu não consigo. Só que como pagarem muito bem, aí ele diz o seguinte, olha, não tem como eu amaldiçoar, só que eu vou ensinar para vocês o que vocês devem fazer para vocês fazer o povo de Deus se desviar. Eu não vou entrar nesse mérito não, mas vocês sabem o que é que foi que ele ensinou. Age dessa maneira e nós sabemos que o estrago foi muito grande. Então entraram por esse prêmio, ou seja, eu não quero saber se as pessoas vão se estragar, eu quero saber do meu lado, eu quero saber de mim. E outro aqui, outra pessoa que usou como exemplo, e pereceram na contradição de Coré. Quem é Coré? Que se rebelou contra Moisés. Irmãos, nunca se rebela contra a tua liderança. Enquanto, eu e minha esposa fomos de outro ministério, enquanto estávamos lá, nós procuramos ser fiel a Deus em tudo. O dia que Deus nos tirou, tudo Deus ele conduz pacificamente. Amém? Então não entra, não entra no caminho que essas pessoas, não proceda como eles procederam. Procura ler, entender qual foi o procedimento deles, no caso do Coré aqui, a minha tradução está Coré, está um pouquinho diferente, mas o que é que aconteceu? A terra abriu e com ele foi toda a família. Diz aqui, o versículo 12, estes são manchas em vossas festa de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escuma suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito, ou seja, pessoas que ela têm o conhecimento das coisas naturais, mas não têm o discernimento. Não é o caso de Jesus que ele usava a palavra com sabedoria. O diabo também usava, só que sem o Espírito, não tinha o discernimento correto das coisas. Então, aqui, irmãos, a advertência é para permanecer, para continuar firmes na fé, naquilo que Deus tem falado. Eu sei o que Deus fala comigo. Há 27 anos servindo a Deus, eu sei das promessas, essas promessas estão vivas no meu coração e eu sei que no tempo certo Deus há de cumprir a cada uma. Vamos pegar aqui duas passagens de pessoas que receberam a fé. Não vou nem falar do caso de Abraão, que é o nosso pai na fé. A Bíblia fala, que Deus chama ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e seguiu para uma terra que ele nunca chegou, morando em cabanas. A Bíblia fala, está em Hebreus 11, que ele teve a oportunidade de voltar, ele não quis voltar, ele obedeceu a Deus. Sabemos que foi a esposa, sabemos que foi o Ló, o sobrinho, ou seja, o sobrinho também acreditava no tio, e quando
nós estamos em obediência também, os nossos familiares, conforme o irmão Douglas falou, né, a gente está orando, né, vamos continuar orando, mas a palavra de Deus diz, e eu vou reforçar novamente, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele não diz como que vai vir, mas ele diz que vai salvar. Então, a minha parte, a nossa parte é crer, né? Então fala, não vou nem pegar o caso de Abraão, né? Ele foi, ele andou, a Bíblia fala que ele não entrou, ele viu de longe, mas não entrou. Mas biblicamente falando, irmãos, biblicamente falando, a terra só vai ser entregue aos judeus no reino milenial. É só lá. Até então vai haver guerra, vai haver, né, tudo que está acontecendo vai intensificar, mas a terra, Jesus primeiro no reino milenial, e é uma mensagem que eu gostaria de ouvir, uma mensagem que Deus me deu, mas eu confesso que eu gostaria de ouvir a respeito do reino milenial. É como as coisas vão se dar. Mas primeiro Jesus vai restaurar, e isso está na Bíblia, está, né, no Zacarias, Ezequiel, fala exatamente como isso vai acontecer. Até 20 anos atrás, se algum pregador pregasse a respeito do reino milenial, a pessoa dizia o seguinte, isso é impossível de acontecer, não tem lógica de acontecer. Por que não tem lógica não teria lógica de acontecer? Vou pegar 3 pontos. Primeiro, eu durante todo o tempo, né, onde eu estava, né, eu e a minha esposa, a liderança dizia a respeito do Mar Morto que não tinha vida, né, ali era impossível, o nível de sal ali é tão denso que a pessoa não consegue nem mergulhar. Hoje, não sei se todos sabem, mas hoje Deus já está fazendo ali a obra. Tem uma parte do Mar Morto que hoje já tem peixe. Tem parte do Mar Morto que os animais, né, já estão indo beber água. Isso é coisa recente. Mas uma outra questão também, se lê mesmo a respeito da restauração da terra, faltava uma coisa muito importante, que seria as tamareiras. Sabemos que quando houve a destruição ali do templo, nós sabemos que os romanos, eles arrancaram todas as tamareiras e puseram fogo. Então, por 2000 anos não existia tâmaras, mas Deus guardou, coisa recentemente, coisa de menos de 20 anos, 19 anos, eles conseguiram achar umas sementes lá, ali na tribo dos Massadas. Outra coisa incrível também que aconteceu, depois de 2000 anos, eles conseguiram ressuscitar as tâmaras, porque são elas que vão ali ser plantadas todo ali o rio. Outra coisa importante, importantíssima também, é que quando a Bíblia fala de águas puras, águas que limpam, águas que curam, né, a pessoa pensa que é só no sentido espiritual. Essas águas estão debaixo do Monte das Oliveiras. Pesquisa no YouTube. Há pouco tempo atrás, os cientistas descobriram um reservatório gigantesco de águas cristalinas que está debaixo do Monte das Oliveiras, que vai ser liberada quando Jesus vier implantar o reino milenial. Pessoal, é coisa muito grande, o futuro que nos espera, irmão. Se as pessoas soubessem o que as espera dos dois lados, irmãos, a pessoa se colocaria nos pés de Jesus, a pessoa passa o que tiver que passar. Olha, eu vou ser honesto com vocês, eu tenho 27 anos de evangelho, Deus não precisa fazer mais nada na minha vida, irmãos, não precisa fazer mais milagre nenhum, não precisa fazer, irmãos, nada me tira a convicção do Deus ao qual eu tenho crido, do Deus da Bíblia. Eu sei que o que me espera, irmãos, se as pessoas soubessem, irmãos, elas abririam mão de tudo para servir a Deus, né? Então a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu entendo perfeitamente, a palavra de Deus diz que há coisas que só ia ser revelada nos últimos dias. Até 20 anos atrás, se o pregador pregasse, olhasse para a palavra, diria, é impossível o reino milenial acontecer. Porque se pegar todos os detalhes, diria, olha, mas cadê as tamareiras que foram extintas? Foram ressuscitadas. Há 19 anos atrás, eu acho que eu tenho tempo, eu vou pegar um pouquinho. Então, o que acontece? Se pegar lá no livro de Ezequiel, acho que é Ezequiel 44, uma coisa assim, fala da restauração da terra. Quando a Bíblia fala terra que mana leite e mel, né, eu ficava muito intrigado, assim, quando falava, né,
de João Batista, como ele se alimentava. Eu ficava meio preocupado, que como eu pensava assim, mas como existe tanto mel? Né? Eu sou do interior e o meu irmão é apicultor, então desde a idade do Gabriel eu saía com ele para colher mel. E diga-se de passagem, essa é a época do ano que eles estão colhendo mel. Então eu sabia o seguinte, olha, mel só é uma vez no ano que é extraído mel. Como que tem tanto mel? Depois eu fui vendo, fui entendendo que quando a Bíblia fala terra que mana leite e mel, e a terra que Deus vai entregar para os judeus, uma terra que mana leite e mel, está falando mais especificamente das tamareiras. Então João Batista não comia mel de abelha, ele comia tâmaras, mel de tâmaras, produz abundantemente. Né? Então, se a pessoa olhasse há 19 anos atrás, mais especificamente, a pessoa diria, é impossível, porque, eu volto a dizer, era tudo, não havia mais a tâmara original. Só que aí uma pessoa lá em Israel, usada por Deus, ela saiu atrás dos arqueólogos perguntando, né, o que é que vocês têm achado? Aí teve um arqueólogo lá, que estava ali escavando na tribo dos Massadas, isso aí leia a história, uma coisa tão impressionante. Essa tribo dos Massadas, ela ficava lá no topo de uma montanha, num lugar inacessível, havia 1000 pessoas morando ali. Só que quando os romanos cercaram para tomar, eles disseram o seguinte, eles se reuniram e falaram, olha, das duas uma, ou a gente vai ser escravo ou eles vão nos matar. Então vamos fazer o seguinte, reunir, vamos entregar as nossas vidas ao nosso Deus, que é melhor a gente morrer do que servir aos romanos, do que ser escravos. Então, né, se sacrificaram, aí eles deixaram um escrito lá, isso foi achado, que eles preferiam entregar a vida do que servir aos romanos. E destruíram tudo que tinha de valor. Pegaram tudo que havia de valor e destruíram. Só duas coisas que eles não destruíram, que é um mistério também. Água, que tinha um reservatório gigantesco, não se sabe até hoje como que eles tinham esse reservatório, e comida, eles não destruíram. Para que os romanos, né, quando eles chegassem lá, desse, como diz o outro, com os burros na água, né, de ver, eles não se sacrificaram por falta de comida e por falta de água, eles tinham e abundância. Então isso eles não destruíram. Mas por 2000 anos, quase 2000 anos, né, isso recentemente os cientistas descobriram, olhando lá, acharam várias coisas. Uma delas foi um pergaminho de Ezequiel 37, que eles tinham com eles guardado e eles acreditavam na restauração. E outra coisa que acharam também foram uma semente de tâmaras de quase 2000 anos. Aí a pessoa pergunta para ele assim, você não pode dar essa semente de tâmaras, que era a semente original. Tá petrificada, mas pode levar. Plantou, nasceu uma. Só que depois de 7 anos, que era o tempo aí que ela... Tudo isso é recente, de 2005, foi em 2012. Quando era o tempo dela dar as frutas, descobriu-se que era macho. Aí falaram, a esperança está perdida. Falei, não está perdida, vamos ver com outros arqueólogos. Foram procurar, achou lá que tinha mais algumas sementes. Pode nos dar essa semente? Pode, não vou fazer nada mesmo. Plantou, mais 3 vingou, as 3 são fêmeas. E as 3 começou a produzir. Então já tem... Ela foi ressuscitada depois de 2000 anos. Até 20 anos atrás, 19 anos atrás, se o pregador falasse, não é possível. E aí vem a questão do Mar Morto, pode pesquisar que já tem vida, já começou, a Bíblia fala que essas águas que vai sair debaixo ali do Monte das Oliveiras, isso vai se dar quando Jesus vier implantar o reino milenial. Então tudo isso aí está na Bíblia, irmão, ou seja, é muito grande, mas... pelo fato nós sermos muito limitados e muitas das vezes ficar só naquilo que nós ouvimos, então a gente, muitas das vezes, né, a nossa fé enfraquece, porque a pessoa, né, eu vou pegar o meu exemplo, por exemplo, né, de 23 anos no outro ministério, assim, eu não tinha esse entendimento, né, eu não tinha esse entendimento do que me aguarda, do que do que vem aí pela frente. Então, irmãos, nós temos que ficar firmes. Temos, irmãos, que batalhar pela fé. Né, aquilo que Deus tem nos falado. Voltando lá em Mateus, irmãos, agora Mateus 14, 22. Eu vou ler
Eu vou lendo aqui, irmãos, porque ainda tem bastante coisa, eu não quero estourar o tempo. Diz assim, e logo ordenou Jesus, Mateus 14, 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava tomado no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar, né? Foi o louvor que a gente ouviu, eu lembrei na hora, né? E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, ou seja, os discípulos estavam com medo, né? Medo de fantasma. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, quando eles falam, e eu entendo aqui, irmãos, que Jesus não devia estar muito perto do barco. Eu acredito que eles estavam a uma certa distância, eles não reconheceram Jesus. Então, quando Jesus disse, olha, sou eu, não tenha medo. O que é que aconteceu, o versículo 28? E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, quando Jesus se revela, sou eu, o que o Pedro disse? Nós sabemos que o Pedro, ele era uma pessoa assim, muito impulsiva. Quando ele ouvia, ele tomava atitude na hora. Não, comigo é agora. Nós vemos isso aí em várias passagens lá mesmo, quando ele arranca a orelha do soldado lá, é na hora, ele já pegou, entendeu? Mas também quando ele, né, nós sabemos que quando ele reconhecia que ele estava errado, também ele pediu perdão na hora. Então, quando Jesus ele disse, ele sentiu aquela fé no coração. Eu posso também andar sobre as águas. Jesus não diz, Pedro, isso aqui não é para você não, Pedro, isso aqui é só para mim. Jesus ele disse, tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Então, quando Pedro pergunta, no 29, e ele diz, vem Pedro, vem. E o que aconteceu? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Tem pessoas, eu já ouvi pregadores falar, o Pedro fracassou, mas o Pedro, irmãos, ele realizou uma grande façanha, andar sobre as águas. Então, né, talvez Deus não deu, para mim não deu essa fé, talvez não deu para você essa fé de andar sobre as águas, mas talvez Deus deu uma fé única para você. Persevera naquilo que Deus ele tem falado. Então diz aqui que enquanto Pedro ele caminhava para ir ter com Jesus, enquanto o objetivo era ir ter com Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. E o 30 diz assim, ó, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então, ou seja, enquanto o objetivo era Cristo, era ir até Cristo, ele estava caminhando sobre as águas. Ou seja, os problemas, as adversidades não fazia diferença, mas em dado momento da caminhada, ele começou a olhar para as circunstâncias. É o problema de muita gente, irmão. É o nosso problema. As pessoas, nós ficarmos olhando para as adversidades. Jesus, ele disse que ia ser fácil? Ele diz para você o que muitos têm falado, né, o que eu ouvi muito tempo. Não, é só fazer uma campanha, é só colocar o nome aqui. Irmão, Jesus nunca nos enganou. Ele disse, no mundo tereis aflições. Aquele que quer vir após mim, pegue a tua cruz e siga-me. Jesus nunca nos enganou. Entendeu? Então, o Pedro ele começa a observar a força do vento. Voltando no 30, e sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Só que Pedro, conforme eu falei, quando ele percebeu que ele estava começando a afundar, ele clama a Jesus, Senhor, salva-me. E o que diz aqui? Clamou dizendo, salva-me, o 31. E logo Jesus estendendo a mão. Jesus, o que ele fez? Segurou, né? Jesus segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, porque duvidaste? Ou seja,
estava pertinho. A Bíblia não fala que Jesus correu até Pedro, que Jesus mergulhou. Ele estava pertinho, irmão. Estava pertinho da bênção. Jesus simplesmente levou a mão. Eu digo, você está muito perto da bênção. Está muito perto, irmãos, do nosso dia de termos encontro com Cristo. Persevera, irmãos. Há pessoas que o que acontece? Mas está demorado. Irmãos, eu me converti há 27 anos. Tem bênção, promessa que ainda não cumpriu. Mas eu sei que ela vai se cumprir. Ele deu uma dura repreensão. E quem era Pedro, irmãos? Pedro era discípulo de Jesus. Ele via Jesus fazer os milagres. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que ele é? Socorro bem presente na angústia. Você está angustiado? Busque a Deus, irmãos. Ele é socorro bem presente. Outro dia, né, no domingo, mais especificamente, eu estava conversando um pouco com a nossa querida irmã Vera. Eu até compartilhei um pouquinho com ela, né? A gente estava falando, ela estava falando assim da família, né? Algumas pessoas doentes na família. Aí eu falei para a irmã, independente de ter alguém doente com problema, Deus já sabia que isso ia acontecer. Sabia ou não sabia? A Bíblia diz que ele é onisciente, ele sabia. Só que ele chamou a irmã e nos chamou para, nesse momento, orarmos pela nossa família, orarmos por aquela situação. Que Deus ele vai reverter essa situação, né? Então Deus ele sabe de todas as coisas. Deus nos chamou para esse momento de luta, esse momento de batalha, esse momento de adversidade, nós perseverarmos firme na fé. Vou pegar mais um Marcos 5:25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. O que aconteceu? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou seus vestidos. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Então vamos dar uma paradinha. Ela conhecia Jesus, irmãos? Ela não conhecia. Ela ouviu falar de Jesus. Que Jesus fazia milagre, que Jesus fazia... Ele curava os enfermos, expulsava os demônios. Quando alguém falou para ela de Jesus, a fé surgiu no coração dela. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Parecia ser uma coisa simples. Vamos pegar aqui. Pedro era discípulo, andava com Jesus, mas duvidava. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, a fé veio no coração dela que ela devia tocar nas vestes de Jesus. O que aconteceu? Voltando 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. 28. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Então vamos entender isso aqui. Quando ela ouviu falar de Jesus, surgiu uma fé no coração dela. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada, ficarei sarada. Só que aquela decisão dela ir até Jesus poderia custar a vida dela. Sabemos que pela lei de Moisés, nas condições que ela estava, ela não podia estar no meio das pessoas. Mas ela sentiu no coração, eu tenho que tocar nele. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, não importa o quão difícil pareça, eu vou crer.
eu vou confiar. Então, aquela atitude, a Bíblia não fala como ela chegou, não sabe se ela foi arrastando, devia estar bastante fraca, bastante debilitada, não sabe se ela foi pisoteada, não deve ter sido fácil. Quem já esteve no meio de uma multidão, eu já estive algumas vezes, você está aqui, daqui a pouco você já está lá, o outro já está te empurrando lá, ou seja, não é fácil você chegar até um determinado lugar. Os discípulos, né, ali eu creio que com certeza a mão de Deus impediu até que os discípulos vissem, né, que outros ali vissem, ela naquela situação, mas ela chega, ela toca as vestes de Jesus. Quando ela toca, o milagre acontece. Por que que acontece? Porque ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para a adversidade, ela colocou no coração, ainda que eu morra, ainda que eu seja apedrejada, porque a lei de Moisés dizia que tinha que ser apedrejada. Quando ela vai, ela toca em Jesus, Jesus disse, a tua fé te salvou. Então não importa, irmãos, o que aconteça, não amontoe para si, para nós doutores, fica somente naquilo que Deus tem falado. Se Deus não falou, eu vou orar mais, eu vou perseverar, eu vou jejuar, até Deus me revelar, mas eu vou continuar naquilo que Deus tem falado. Né? Não importa, eu não sei muito, eu também não sei nada, irmãos, mas eu vou procurar ser fiel naquilo que Deus tem se revelado. Amém, irmãos? Fica somente na palavra, irmãos. Volto a dizer, a Bíblia fala que o diabo, ele se transforma em anjo de luz. Anjo de luz não é um anjo todo iluminado. Luz na Bíblia é entendimento. Há pessoas que parecem ter muito entendimento, mas eu volto a dizer, se você vai pesquisar somente na Bíblia, vai ver que ali tem contaminação, conforme diz lá, no caso daqueles 3 que foram citados. Entendeu? Vamos perseverar, vamos continuar na fé. Eu posso dizer, irmão, a bênção está mais próxima do que se imagina. Quando você menos esperar, o milagre já aconteceu. Né? Na casa lá da irmã Alessandra, da família, Deus está trabalhando, Deus está guardando. Amém, pessoal? Então,